ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, eu quero ser. Decidi entregar tudo que sou e quero me tornar instrumento do amor de Jesus. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons, com toda a maestria e ardente sentimento, em verso e instrumento, a pena em cantoria. Proclamem com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele vem a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações
poemas e canções, aquele que por nós morreu. O amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele que por nós morreu. Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Estação Jovem. A cama hoje estava boa, né? Mas que bom que vocês decidiram vir aqui. Afinal,
os momentos de louvor e adoração não se restringem ao culto de sábado de manhã, né? Bom, para começar, eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé para eu fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu mais um sábado e nós podemos descansar, Senhor, e ficar mais perto de Ti nesse dia. Queira nos abençoar para que, ao enfrentarmos nossas lutas da semana agora, nós possamos estar com o Senhor sempre, em nossas decisões, nossas lutas, e que nós possamos sempre também ter uma boa comunhão com o Senhor. Queira abençoar essa programação aqui agora, para que ela sirva para engrandecer o Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar o nosso louvor aqui agora. Quero convidar a equipe de louvor aqui para poder fazer parte desse momento junto com a gente. A primeira música é Descansar. Músicas que todo mundo conhece, então todo mundo pode cantar, participar e vamos louvar a Deus aí juntos. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em Ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé. Do Pai, confiando em Tua proteção, vou me entregar em Tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a entregar a Ti. Cada decisão vou depor em Tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso do Pai, confiando em Tua proteção, vou me entregar em Tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a descansar, só em Teus braços encontro paz pra repousar. Que os temores me vençam, vou descansar, confiando em Tua proteção, vou me entregar em Tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a descansar. Todo mundo animadinho, mas é para ficar mais animado, não dá, gente? Então vamos levantar todo mundo, ficar em pé. Já cantar as duas últimas músicas em pé para ver se eles cantam mais animados. E vai ser agora Vinde às Águas.
que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Agora a última música que a gente vai cantar é Sou de Jesus. Essa é das antigas, né? Mas todo mundo conhece. Então vamos cantar aí com bastante entusiasmo. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real verdade.
felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Da forma como estamos, vamos ter uma palavra de oração. Grandioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui em mais um culto jovem. Nós pedimos a tua presença agora neste lugar e que tudo que venha aqui ser feito seja para a tua honra e para a tua glória. Seja com cada pessoa aqui, a cada visitante. Coloco nossas vidas em tuas mãos e perdoa os nossos pecados. É tudo isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Hoje me pediram para entrar no tema do JA, então vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a marcação do tempo, sobre as horas, sobre o relógio, e eu tinha tanta coisa, mas eu resolvi trazer 12. E por quê? Pode passar. Primeiro, como surgiram as horas? Justamente o porquê é a necessidade do homem dividir o tempo, né? E por que as 12 horas? Porque antigamente o sistema numérico duodecimal que era utilizado. Então, o número 12 seria o equivalente ao nosso número 10 hoje. Então, eles dividiam a parte clara em 12 horas e a parte escura em 12, que formou o que chegou até hoje, as nossas 24 horas do dia. Pode passar. Jesus contava as horas a partir do nascer do sol. Isso todo mundo sabe.
que quando a gente lê trechos do Novo Testamento, a gente lê hora sexta, hora nona, e que no relato da morte de Jesus, seria no final da hora nona que ele deu o último suspiro, seria por volta das 3 da tarde. E essa era a contagem que era feita. O sol foi o primeiro relógio, ou seja, eles usavam justamente o sol para marcar as horas. Pode passar mais um. E esse relógio de sol a gente conhece bem, fica aqui na Savassi, mas existiram outros relógios primitivos, provavelmente inventados no Egito, na Babilônia, e essa origem é incerta, e foi aperfeiçoado na Grécia Antiga, para ter mais precisão dessa contagem de horas, já que varia de lugar para lugar, de época do ano para época, o período de sol e tal, a posição do sol no céu. E outra curiosidade é que a Bíblia é a referência mais antiga a um relógio que se tem. Não especificamente um relógio. Existem objetos que seriam relógios de sol mais antigos a esse fato, mas a Bíblia é a primeira referência literária quando relata sobre a existência do relógio de Acás, que seria o que o rei Ezequias usou para saber de Deus, receber de Deus a resposta. E essa história a gente encontra em 2 Reis 20. Pode passar. O relógio a conta-gotas. Antes do relógio de sol, que foi feito para marcar horas, existia outros mecanismos para marcar período de tempo. Provavelmente o primeiro seria o que eles chamam de relógio de água, que seria um recipiente com água, numerado, à medida que a água ia escorrendo, ia baixando, e eles iam contando o tempo. Não necessariamente as horas do dia, mas um tempo que eles queriam contar. Pode passar. E aquele seria o avô da ampulheta. A ampulheta provavelmente foi o primeiro relógio portátil. Mesmo ele sendo grande, foi o primeiro utensílio fácil de carregar. E a gente conhece bem, né? Aquelas duas recipientes que derramam areia de um para o outro. Pode passar. O tempo queima. O que seria isso? Eram relógios que usavam o fogo para marcar justamente esse período de tempo. Um deles seria uma corda com nós que eles acendiam fogo embaixo dela, e a cada nó que ia queimando, eles contavam, sabiam o tempo, mais ou menos, né, o tempo que eles precisavam. Eles usavam essa técnica para troca de guarda e outras ocasiões, e esse relógio foi usado em muitos lugares do mundo. Igual o relógio de água, também existia um relógio de azeite, que eles acendiam fogo, e à medida que ia queimando o azeite e baixando no recipiente numerado, eles também sabiam o tempo. E outro relógio, pode passar, seria aquele de lá, é o relógio de azeite. Esse daqui seria o relógio de vela, que também foi bastante usado, a vela graduada, e à medida que ia queimando, eles tinham uma ideia da passagem do tempo. Pode passar. O despertador chinês, esse é muito curioso, também usava fogo para esse, que seria o primeiro despertador que se tem notícia. Era uma vareta, pena que a figura que eu achei é muito pequena. Era uma vareta que, numa ponta, eles acendiam fogo, nela ficavam penduradas uma cordinha com algumas bolinhas de metal. Quando o fogo chegava na cordinha, queimava, as bolas de metal caíam no recipiente de metal e acordava quem estava dormindo. Então o tempo era mais ou menos marcado na queima da vareta até o horário da pessoa acordar. Pode passar. O relógio mecânico. É polêmico o surgimento do relógio mecânico, mas provavelmente foi por volta do século X, eu acho, que um papa chamado Silvestre II pode ter sido um dos primeiros inventores do relógio mecânico. Esse é um relógio do século XI na Inglaterra, e era mais ou menos esses modelos. O avanço, já existia várias técnicas para se fazer essa contagem do tempo, mas nessa época o avanço foi de uma peça chamada escape, que controlava justamente essa marcação exata, mais precisa assim, dos intervalos de tempo, que a partir daí foi o surgimento do relógio mecânico. E
foi empregado nas catedrais, depois ele veio para dentro de casa, para as paredes, até que no século XV foi inventado o relógio de bolso e foi muito difundido no mundo afora. Pode passar. Outra coisa, Santos Dumont não inventou o relógio de bolso, de pulso, aliás. Todo mundo, a gente acredita, principalmente nós do Brasil, acreditamos que Santos Dumont inventou. Mas não, por volta do século... Não, um pouquinho depois. Na época de Napoleão, a irmã dele encomendou um relógio de pulso, que teria sido o primeiro relógio de pulso, e até a época de Santos Dumont, só as mulheres usavam. O que pode ter sido mérito de Santos Dumont é justamente empregar esse costume na moda masculina. Porque fato que ele chegou ao famoso Louis Cartier, relojoeiro, e pediu um relógio de pulso. E ele adaptou um da coleção feminina, que seria o maior que ele tinha, para Santos Dumont usar. E a partir daí, mais ou menos nessa época, os homens começaram a usar. Então, talvez o mérito de Santos Dumont foi ter lançado essa moda entre os homens, e não inventado o relógio de pulso. 11. O relógio atômico é o relógio mais preciso. A gente sabe que os nossos relógios de pulso, por mês, eles atrasam em torno de 10 segundos. O relógio atômico ele é feito a partir da vibração de átomos, e que vibram aí na ordem de 9 bilhões por segundo, 9 bilhões de vibrações por segundo, e a contagem dessas 9 bilhões e alguma coisa de vibrações, eles leem isso e marcam segundos. E o atraso desse relógio é de 1 segundo a cada 65 mil anos. Então, seria por isso quando falam relógio atômico, e para olhar que hoje é o que marcam as nossas horas, seria por isso. E no Brasil existem 2 que ficam no Observatório do Rio de Janeiro. E 12, mas o mais importante, a primeira notícia que a gente tem da divisão de tempo foi de Deus. Se hoje a gente tem essa obsessão, lá no Jardim do Éden a gente sabe que Deus traduziu o tempo, que Ele foi o criador do tempo, né, para nos conceder benefícios. E Ele divide, a gente sabe que Ele criou a parte clara e a parte escura e formou o dia. E ao final de 6 desses dias Ele descansou no 7º e formou a semana. Todos esses períodos que Ele marcou, a gente sabe que são benefícios enormes para a gente, se a gente seguir o descanso e marcar a nossa vida de acordo com essas instruções. Essas foi o Você Sabia de hoje. Até a próxima. Valeu. Bem, gente, esse aqui é um novo quadro, chama Conte um Caso. Na verdade, esse quadro serve de uma pessoa, ou mesmo de um conto engraçado que esteja relacionado ao nosso ambiente de cristão, seja acampamento, ou dentro da igreja, alguém que tropeçou, enfim. E hoje, como o tema é Corrida contra o Tempo, que nós estamos muito absorvidos em coisas do mundo e não separamos tempo para Deus, eu lembrei de um caso de um rapaz cujo nome é Arnaldo, né, Arnaldo? Pode vir aqui. E onde ele sempre falava que ele tinha comunhão com Deus e, principalmente, ele viajava e gostava de bater papo com o anjo dele. Então, não vai ser uma entrevista, ele só vai contar a história dele aqui, que é verdade, viu, gente? Então, eu agradeço a participação do Arnaldo, hein? Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, acredito que todo mundo aqui acredita que nós temos um anjo que está sempre conosco, desde quando nascemos, não é isso? Isso aí eu tenho como verdade na minha vida, né? Desde pequeno, minha mãe me falava isso, ó, seu anjo tá vendo o que está fazendo, né? Cuidado, né? Pede a proteção do seu anjo. E a gente cresceu, né, com essa ideia de que sempre tem um anjo ali com a gente, né? E sempre que sair de casa, ó, faz oração para o seu anjo da guarda cuidar de você. Então eu tenho esse costume também, sempre que sair de casa, vamos fazer oração, né? E numa viagem que a gente fez para São Paulo, quando a gente casou, logo no começo, uma das condições da Helenice de ir para Belo Horizonte, sair de São Paulo para Belo Horizonte, era que
uma vez por mês a gente fosse em São Paulo, né? A mãe dela falou assim, me traz ela aqui todo mês para eu ver como que tá. Então tá bom. Então todo mês a gente ia para São Paulo. E uma dessas viagens aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que me fez sentir com mais força ainda essa questão da proteção de Deus, do nosso anjo ali do nosso lado. Estava viajando, já estava quase escurecendo, aquele lusco-fusco assim, né? E eu vi uma sombra na estrada, uma curva, vi uma sombra, e era um pneu de caminhão montado, com roda e tudo, né? Eu não estava correndo demais, não, estava até devagar, né? Estava uns 100, 120 mais ou menos. E estava muito em cima do pneu, eu não consegui desviar, e um lado direito do carro subiu por cima da roda do carro, e eu senti que o carro ele levantou um lado. O lado direito levantou. Eu falei, segura que a gente vai bater, vai capotar. Aí o carro bateu naquela mureta de concreto, fez um barulho, subiu poeira, uma confusão danada, e o carro bateu e saiu para o acostamento, né? O poeirão cobriu o carro, e eu vi pessoas saindo do meio do mato, correndo para socorrer, ou sei lá, alguma coisa. Eu falei, vão assaltar a gente aqui agora, né? Porque escuro já, o pessoal correndo, um monte de homens, os caras grandes. Eu falei, nossa, agora já era. Falei, fica dentro do carro aí que eu vou sair. Né? Como se fosse adiantar alguma coisa. Mas eu falei, bom, eu vou ter que sair pelo seu lado, porque o lado de cá deve ter estragado todo, amassou todo, porque a batida que deu para chamar a atenção de pessoas que moravam na beirada da estrada, né? Falei, o lado de cá não existe mais. Aí ela abriu a porta, foi descendo, e eu fui abrindo devagarinho, porque eu falei, uma hora vai parar, a porta não vai abrir mais, né? A porta abriu toda. Eu falei, ué, esquisito, né? Aí saí do carro, estava escuro, comecei a olhar, ver o que tinha acontecido no carro, né? E o carro estava cheio de poeira. Passando a mão no carro, vendo onde que amassou, e não via amassado no carro. Aí chegou na ponta do para-choque, eu chamei a Lenice para ver, foi até emocionante, né, na hora. Tinha uma mão no pó do carro, assim, entendeu? Uma mão. E eu só pude concluir que foi um anjo de Deus que esteve ali e livrou a gente de um acidente que pudesse ser fatal, né? Porque para mim o carro ia capotar e tudo mais, e o barulho que fez, a batida que deu na mureta, era para ter realmente estragado tudo. E interessante que logo após, como Deus é bom, né? Ele era um lugar, antes de Perdões ali, não tinha, tudo escuro já, não tinha nada, né? As pessoas chegaram para saber se precisava de alguma coisa e tudo mais. Um reboque já parou na minha frente, 1 minuto depois, né? O motorista do reboque desceu, falou, ué, o que aconteceu? Eu falei, passei em cima do pneu ali, acho que entortou alguma coisa aqui, o carro não vai andar. Aí ele olhou e falou assim, o pessoal que desceu falou assim, mas espera aí, você que bateu na mureta ali? Eu falei, foi, né? Ele falou, rapaz, seu anjo é forte demais, viu? Porque a batida que deu ali, eu achei que tinha acabado com o seu carro. Né? Então, tudo leva a crer, né? E eu acredito muito firmemente nisso, que os anjos de Deus ministram em nosso favor, né? E que nós devemos realmente pedir a Deus, pedir a proteção, pedir a companhia desses anjos, né? Porque, com certeza, Ele está presente e pode nos salvar de grandes acidentes, de grandes problemas. Agradeço a participação do Arnaldo. E quem quiser contribuir com novas histórias, por favor, entre em contato comigo e mande e-mail ou pelo Boa tarde, irmãos. Então tá bom. Chegou o momento ímpar desse encontro nosso, né, que é o momento de a gente conhecer aquelas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez ou aquelas que nos visitam. Eu queria que vocês se manifestassem ou que alguém do lado aí realmente indicasse quem está visitando para que facilite aqui. Opa, quem? Vamos lá? Onde? Aqui? Opa, vamos lá. Vamos conhecer aqui o nosso visitante. Vamos lá, você quer ficar em pé, campeão? Para a câmera, dá um close aqui no rapaz aqui. Qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo, de onde, Gustavo? Macapá. Macapá, veio de longe, hein? Gustavo, você veio para ficar aqui, você veio para estudar, enfim, acompanhando seu pai, não é isso?
Morar aqui. Veio para morar? Então esse é o primeiro de muitos Estação Jogos que você vai estar conosco, não é isso? Seja bem-vindo. O senhor foi apresentado já, né? Então tá bom, seja bem-vindo, gente. Uma saudação aqui para o Gustavo. E vai estar com a gente aí nos próximos encontros. E vamos lá? Ó, tem mais um aqui, deduraram mais um aqui. Um close duplo aqui. Vamos lá, fica em pé, campeão. Qual que é o seu nome? Daniel. Daniel, você está visitando a primeira vez, não é isso? É a segunda vez que eu estou vendo. Ah, segunda vez, que legal. E você veio a trabalho, você veio aqui, você é adventista, na verdade, veio visitar, trabalho, estudando, alguma coisa assim? Estou fora da igreja, mas estou retornando. Amém. Volte para os braços do Pai. Deus te abençoe. E viu uma saudação aqui para Ele, que Deus possa abençoar, que você possa se sentir bem em nosso meio. Vamos lá, gente. Mais alguém? Ninguém? Então, para a honra e glória do nosso Deus, em homenagem aos nossos queridos visitantes, eu convido a Stephanie para que possa abrilhantar nossa tarde aqui com louvor ao nosso Deus. Consigo ver além da minha cruz.
Que música que é essa, gente? Bom, então chegou agora do quadro mais gostoso do Estação Jovem, onde a gente vai homenagear os aniversariantes do mês de janeiro. Então, todo mundo que faz aniversário entre o dia 1º e 31 de janeiro, por favor, venha, que nós vamos dar parabéns e tal, ganhar bombonzinho, concorrer a um bolo muito gostoso. Pode vir, gente, pode vir. Não precisa de identidade, não, eu acredito que vocês são de janeiro. Identidade. Tem que falar um ano de nascimento, tá? Não precisa falar a idade, não. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, você pode se apresentar, falar o dia do seu aniversário e tudo mais. Tudo, gente. Tá. Meu nome é Mericol. Eu faço aniversário amanhã, dia 27 de janeiro. Boa tarde, meu nome é Tatiana, eu fiz aniversário quinta-feira, dia 24. Meu nome é Pedro e eu fiz aniversário dia 4. Meu nome é Luísa, fiz dia 17. Bom, então nós temos aqui 5 concorrentes ao bolo. Então, vou pedir para Marcondes, vai fazer o sorteio para a gente, por favor. Calma aí que eu vou pôr o microfone aqui. O ganhador aqui do nosso bolo foi o Pedro. Você pode vir sábado que vem, no nosso Estação Jovem, trazer o prato de volta, tá bom para mim? E o resto vai ganhar um bombonzinho de consolação, né, gente? Fernando. Não, calma aí, gente. A gente vai fazer uma oração por vocês, né? Vocês estão abençoados aí com mais um ano de vida. E vamos ficar todos sentados, vocês, a gente em pé, e vamos lá. Querido Deus, graças te damos pelo aniversário dessas pessoas aqui, pela vida delas. Que o Senhor as deu saúde, proporcionou mais um ano de vida, comemoração aí com amigos, com familiares. E que o Senhor possa abençoar de forma especial, Senhor, a vida delas, guiando os seus planos, guiando as decisões e os protegendo em tudo também. Em nome de Jesus, amém. Então tá, gente, parabéns para vocês. Pedro, pode botar sua velhinha e cantar parabéns também. Obrigada, gente. Corrida contra o tempo.
Primeiramente, eu peço que vocês formem 2 filas aqui no centro do corredor. Uma fila de homens, outra fila de mulheres. Por favor. Vamos lá. Todo mundo. O dos homens aqui na minha direita, das mulheres à minha esquerda. Vamos lá, todo mundo se acomodando, todo mundo levantando. É tranquilo, é muito simples. A brincadeira é sossegada. Hoje vai sair todo mundo daqui sabendo tudo. Vamos lá, todo mundo se ajeitando aí. As visitas também, você pode sentir à vontade. É coisa tranquila, ninguém vai passar vergonha, ninguém... É só para dar uma descontraída. Vamos lá, todo mundo certinho na fila. Presta atenção aqui que eu vou passar as regras para ninguém ficar perdido no meio da brincadeira, né? Bom, vai ser o seguinte, é um jogo de perguntas. E como o nosso tema hoje é corrida contra o tempo, vocês vão ter um tempo máximo para responder essas perguntas. Se os homens acertarem mais perguntas nesses 5 minutos, os homens ganham. Caso contrário, se as mulheres acertarem mais perguntas, as mulheres vencem. As perguntas são feitas de forma alternada. Se errar, a pergunta não vai voltar, mas quem errou continua na fila. Por exemplo, o Asley responde, se ele acerta, ele volta para o final. Se ele errar, ele continua aqui, a próxima pergunta é para a Laurinha, e depois que ela respondeu, eu volto para o Asley. Mas são perguntas até ele acertar. Não precisa sair da fila ninguém. E são perguntas muito fáceis, são perguntas rápidas, coisas muito simples. Se errar, continua na frente. Até acertar. Isso. Algumas perguntas têm alternativas, é tranquilo. E não é para ficar soprando. É muito importante não soprar. Não, tem pergunta para todas para as crianças também. E vocês fiquem atentos, se a resposta está correta ou não, quem vai dizer isso são os nossos ajudantes aqui, as plaquinhas. A verde significa que você acertou, a vermelha significa que você não acertou e você continua na frente. Isso. Se acertar, vai para o fundo. Todo mundo tem um número certo de perguntas. Se não acabarem as perguntas, fica com 5 minutos. Não pode soprar. Quero ver todo mundo bem tranquilinho. Oi. Isso. Vamos fazer o seguinte, para ver quem vai começar respondendo, eu vou pedir para o Asley. As damas primeiro? Ah, então tudo bem, vamos lá. Vamos começar com as damas. Cronômetro na tela. Põe na tela o cronômetro. Aí. Certinho. Vamos dar início às nossas perguntas aqui. Começando com as mulheres, a Laurinha vai responder. Valendo o tempo. A baleia é um peixe ou um mamífero, Laurinha? Um mamífero. Boa, parabéns, Laurinha. Volto para o final. Homens, qual a capital do Brasil antes de Brasília? Rio de Janeiro? Isso. O movimento Os Caras Pintadas se deu por qual motivo? Da impeachment do Collor. Parabéns. Foi para o céu sem ver a morte. Enoque ou Moisés? Enoque. Parabéns. Doença, qual dessas é contraída em água contaminada? A cólera ou a tuberculose? Cólera. Isso. Qual o nome do descobridor da América? Cristóvão Colombo. Certo. 8 vezes 8 para as mulheres. 8 vezes 8. 64. 64, parabéns. Quem era o filho mais velho de Abraão? Isaac ou Ismael? Isaac. Você continua. Tatiana, quem deu o grito de independência do Brasil? Pedro I. O que veio antes da moeda real? Cruzeiros. Isso. Quem virou líder de Israel depois de Moisés? Josué ou Caleb? Caleb. Não, você continua.
Penso, logo existo. Quem disse essa célebre frase? Descartes ou Montesquieu? Montesquieu. Não. 5 vezes 5 vezes 2. Qual é o resultado? 5 vezes 5 vezes 2. 50. Parabéns. A usina Monte Belo está em qual estado? Amazonas ou Pará? Pará. Isso. O discípulo mais amado, Pedro ou João? João. 7 vezes 8? 56. Jocão bom de tabuado. Qual Coreia tem um ditador? Qual Coreia tem um ditador? Não. Qual o filho mais novo de Jacó? Benjamim ou José? Benjamim. Isso. 4 vezes 7. 28. Isso. Nome de um dos irmãos de Jesus, João ou Tiago? Tiago. As pirâmides maias ficam no Egito ou no México? As pirâmides maias. Sem soprar, por favor. México. 9 vezes 7. Vão lá, Roy. Sei não. Vamos lá, vamos passar. Qual chuva, segundo a Bíblia, já caiu, Patrícia? Qual a chuva, segundo a Bíblia, já caiu? Serôdia ou temporã? Qual dessas já caiu? Não. Roy, qual letra é uma vitamina? K ou L? Tem uma vitamina? Isso. K. Boa. Patrícia, 2 vezes 3 vezes 4. 24. Isso. O Coliseu fica aonde? Roma. Isso. Vamos lá, Gorete. Quantas pragas caíram no Egito? Quantas? 7. Não, Gorete. Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 2. 60. Isso, parabéns. No Nordeste do Brasil, a vegetação é caatinga ou cerrado? No Nordeste, Gorete, isso daí é... Caatinga, parabéns. Vamos lá, Marcos. 9 vezes 4. 9 vezes 4. Tabuado. Tabuado. 36, parabéns. Fala. Qual a rainha conhecida como a avó da Europa? Qual a rainha conhecida como a avó da Europa? Elizabeth II ou a Rainha Vitória? Rainha Vitória. Parabéns, Rainha Vitória. O carboidrato é também conhecido como um glicídio ou ligações peptídicas? O carboidrato, ele também é conhecido como glicídio ou ligações peptídicas? Glicídio. Alexandre o Grande nasceu em Atenas ou na Macedônia? Não sei. Então vamos lá, continua. Atenas. Atenas não, tá errado. Vamos lá. Qual a maior cidade do Brasil? Rio de Janeiro ou São Paulo? Qual a maior cidade do Brasil? Rio de Janeiro ou São Paulo? São Paulo, parabéns. Vamos lá. De novo para as mulheres. O relógio Big Ben fica na Suíça ou na Inglaterra? Inglaterra. Isso, parabéns. 100 dividido por 5 é? Opa. 20. Isso, parabéns. Vamos lá, Laurinha. Qual tipo de banana existe? Banana da terra ou banana d'água? Banana da terra. Isso, parabéns. O profeta que teve uma visão em que via Deus no templo. Isaías ou Jeremias? Jeremias. Isso. Isaías, não. Continua. Perdão. O maior rio do mundo é? O maior rio do mundo. Amazonas? Isso, parabéns. 20 dividido por 4? 5. Isso, parabéns. A Cuiabá é capital de qual estado? Cuiabá é capital de qual estado? Mato Grosso. Parabéns. Qual animal não é anfíbio? Salamandra ou iguana? Salamandra. Salamandra. O Monte Kilimanjaro fica em qual continente? Asiático. Não. Esgotou o tempo, beleza. Nós vamos anotar aqui, vamos fazer a contabilidade.
de todos os acertos, todos os erros. E no final nós vamos trazer o resultado para vocês. Muito obrigado. Essa foi a nossa corrida contra o tempo. Boa tarde a todos. O nosso desafio dessa semana foi uma sugestão do nosso diretor Fernandinho. Segundo ele, inclusive, ele vai ser um dos primeiros, né, Fernando? Isso. E ele tem como cobrar se todo mundo fez o desafio da semana, porque vai ser na rede social. O desafio da semana é colocar um versículo bíblico no Facebook, no seu mural lá, para todo mundo ver. Então, cada um escolhe um versículo que goste, ou que fale alguma coisa especial para você durante a semana e publica lá que todo mundo vai curtir, né, gente? É isso aí. Vou cantar agora uma música que eu gosto muito. E ela está em espanhol, mas eu coloquei a tradução dela aqui no telão. Então, acho que a maioria vai conseguir entender. Separarte un día
decisão de, neste ano, fazer coisas diferentes, né? Sair de BH, morar fora. Pode colocar a foto? Que é o Wesley, a Clarice, a Ana Paula, a Dani e a Letícia. Nós vamos orar por eles hoje. Eles vão estudar fora, né? Os 4 ali vão para o NASP, em São Paulo, e a Letícia está indo para Portugal, não é isso? Mas que Deus possa guiar os passos deles, né? Possa iluminá-los, dar sabedoria para todas as decisões que eles forem tomar, e que essa seja uma oportunidade deles se aproximarem de Deus. Eu vou dar 3 minutos para que possamos nos dividir em duplas e fazermos a oração em dupla, e depois eu vou fazer uma oração para finalizar. Vamos lá? Boa tarde. Nessa semana, o Fernandinho tentou falar comigo umas 4 vezes por telefone, não conseguiu. Primeira vez eu estava em reunião, segunda vez continuava em reunião, terceira vez, sei lá, tinha saído para almoçar, quarta vez, não lembro, uma vez eu tentei falar com ele, não consegui. Finalmente ele mandou um e-mail pedindo para eu trazer a mensagem nessa tarde. E é interessante que ele me pediu, me falou do tema da JA, e a questão era justamente o tempo. Que ironia! Ele
a nossa vida hoje é tão corrida, a gente tem tantas atividades, que até para ele me pedir para preparar uma mensagem foi complicado. Por fim, ele mandou um e-mail para mim e me explicou que a gente não conseguia falar por telefone. Hoje em dia, a gente vive numa era de tecnologia, os meios de telecomunicação, né, são tão eficientes, os meios de transporte são tão eficientes, e mesmo assim, às vezes, a gente tem tão pouco tempo. Com telefone celular, com internet, o Fernandinho não conseguiu falar comigo essa semana. Não é interessante? Parece que quanto mais recursos a gente tem, menos tempo nós temos. E essa é uma realidade. E o tema do J. acho que foi muito apropriado. Tempo é um dom tão precioso, mas tão precioso, que eu gostaria de repartir com vocês alguns pensamentos aqui, que eu achei muito interessantes, retirados de um livro chamado Pérolas para a Vida. São frases ditas por pessoas de maior ou menor reconhecimento, que sobre vários assuntos, e sobre tempo achei algumas frases muito interessantes, que nos mostram a preciosidade do tempo. Falando sobre, por exemplo, o mau uso do tempo, Benjamin Franklin disse o seguinte: não desperdice tempo, pois ele é o elemento do qual é composta a vida. Uma outra frase também, dita por Sêneca: apesar de estarmos sempre nos queixando de que nossos dias são poucos, agimos como se eles não tivessem fim. Preste atenção nessas outras frases aqui. Thomas Edison disse o seguinte, a respeito, falando sobre a urgência relacionada ao tempo: o tempo não é mercadoria que se possa armazenar para o uso futuro. Ele precisa ser aproveitado momento a momento, senão vai-se para sempre. Uma outra frase: o que é passado não pode ser chamado de volta. O que é futuro não pode ser assegurado. Ralph Sockman disse o seguinte: o tempo é o depósito que cada pessoa tem no banco de Deus, mas ninguém sabe qual é o seu saldo. Não é verdade? Algumas outras frases a respeito do uso do tempo. Joseph Alleine disse o seguinte: dê-me um cristão que considere seu tempo mais precioso que o ouro. Certa vez, um meio de publicação cristão, um periódico cristão, publicou uma notícia, publicou, na verdade, um aviso dizendo o seguinte: perdeu-se uma barra de ouro com 24 pérolas incrustadas, preciosas. E aquilo despertou muita curiosidade. As pessoas liam aquele aviso, aquele anúncio, e começaram a procurar a publicação, mandando cartas e entrando em contato com a publicação para saber o que tinha acontecido, o que era. Na próxima edição veio a resposta. Na verdade, eles estavam falando justamente sobre a preciosidade do tempo. Cada hora, cada pérola, cada hora do dia ali é como se fosse uma pérola preciosa. Algumas outras frases interessantes. A vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longo bastante para que façamos tudo o que Deus quer que passamos. E eu vou continuar com mais algumas que eu achei muito interessantes. Não gaste seu tempo em nada que venha a se arrepender mais tarde, em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus, em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte, em nada em que você não possa ser encontrado a fazer, com toda segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Quem disse isso foi Richard Baxter. E eu gostaria de citar mais uma última frase. Os grandes homens nunca se queixam de falta de tempo. Alexandre o Grande e John Wesley realizaram tudo o que fizeram em dias de 24 horas. Quem disse isso foi Fred Smith. E, por fim, uma frase que eu achei bastante interessante aqui,
que é do próprio autor desse livro aqui, nos diz o seguinte: falamos de gastar tempo, a Bíblia fala de adquiri-lo. O tempo é tão precioso. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava comportando na cidade de Tabira, aqui perto de Belo Horizonte. Mal sabia eu que 20 anos depois eu voltaria para lá trabalhando de outra maneira. Mas naquela época eu aprendi uma das lições mais preciosas da minha vida. Na época eu vendia assinatura de revistas. Na época existia assinatura lá da Vida e Saúde, nem sei se a Vida e Saúde existe hoje mais. O Nosso Amiguinho, acho que existe ainda. Vendia Vida e Saúde, Nosso Amiguinho. Naquela época ainda existia a revista Mocidade, Decisão. Acho que alguns de vocês talvez nem conheçam. Mas a gente eu trabalhava no comércio e de porta em porta, né, do comércio, a gente oferecia as revistas. E certo dia, eu entrei em um comércio, se eu não me engano, era uma papelaria, uma livraria, um comércio desse tipo, desse gênero. E eu sempre pedi para falar com o dono do estabelecimento, e ali apareceu um senhor, né, estava no caixa, e esse senhor estava bem tranquilo, o movimento, quase não tinha clientes, e eu fiz a minha oferta. Eu pensei, depois que eu fui parar para pensar, né, puxa vida, eu tentando vender revista para um cara que vende revistas, livros, e, né, papelaria, livraria. Mas, enfim, o trabalho do comportor é esse. Ele tem que buscar ali porta a porta e não pode deixar ninguém para trás. E eu comecei a conversar com aquele senhor, e ele me fez uma pergunta assim, ele perguntou: vem cá, você está vendendo o que aí? Revistas, né, eu disse. E elas falam de quê? Falam de saúde, falam disso, daquilo, daquele outro. E ele perguntou assim: você é religioso? Você pertence a alguma religião? Eu falei: sim. Aí falei a minha religião, sou adventista do sétimo dia. Aí ele me fez uma pergunta assim: então deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o dom mais precioso que Deus deu para a raça humana, para o homem? Qual o dom mais precioso que Deus deu? Aí eu pensei: foi Jesus. Não foi Jesus. Aí foi passando o tempo e ele foi me enrolando. Eu dava uma resposta: não foi isso. Dava outra resposta: não foi aquilo. Foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. E o tempo foi passando e foi conversando. Depois de passada mais de 1 hora que eu estava lá conversando com esse senhor, ele foi me enrolando. Ele me dava esperança de que ele ia comprar, só que ele me enrolava. Depois de mais de 1 hora que eu estava lá, ele veio para mim e falou assim: olha, deixa eu te ensinar uma coisa. O dom mais precioso que Deus deu para o ser humano foi o tempo. Você ficou comigo aqui mais de 1 hora. Eu não vou comprar nada de você. Se você tivesse gastado esse tempo em outros estabelecimentos, você teria aproveitado melhor o seu tempo e poderia ter vendido suas revistas. Eu nunca mais esqueci essa lição. O dom mais precioso que Deus deu ao ser humano foi o tempo. Será que isso é verdade? Talvez seja verdade se a gente pensar que o tempo é tão precioso realmente que quando Jesus voltar, o que vai ser mais precioso do que a própria eternidade? Está certo que estar perto ao lado de Jesus é a coisa mais importante, passar a eternidade com Jesus. Mas é tão importante o tempo assim, é um dom tão precioso que Deus vai nos dar uma fonte infinita desse dom, que é a eternidade, o tempo. E nos reportando agora a palavra de Deus, aliás, tem uma outra. O Fernandinho, quando ele me mandou o e-mail, ele explicou o que ele queria de mensagem dentro do tema da Estação Jovem, do Estação Jovem. Ele me falou que ele estava lendo o Desejado de Todas as Nações, não é isso? E eu procurei lá no livro Desejado de Todas as Nações. Nós não poderíamos deixar de, dentre tantas coisas que a gente poderia falar sobre tempo, pessoas, discorrer sobre esse assunto, a gente não poderia deixar de citar, talvez, com certeza, o nosso maior exemplo, que é Jesus, e tentar entender como Jesus usava o seu tempo. Na verdade, quando a gente abre os evangelhos ali, nós vamos ver vários relatos, várias passagens na Bíblia que mostram que realmente
a rotina de Jesus era muito apertada. Eu tenho certeza que cada um de nós hoje, nos dias que a gente vive, tem uma rotina super apertada. A gente estuda, a maioria de nós, independente da idade, né? Hoje em dia está na moda, mesmo depois de mais velhos, a gente voltar a estudar ou fazer uma pós-graduação. A gente nunca para de estudar. Isso é um fato. A gente tem tantas atividades hoje para fazer, tantos projetos, tantas coisas, né? Tantas formas de entretenimento também. Mas a grande verdade é que depois que a gente sai da fase de estudo e começa a trabalhar, parece cada vez mais o trabalho nos consome. Eu posso dizer isso porque eu tenho trabalhado em média 10 horas por dia durante a semana. E eu dou graças a Deus pelo sábado, porque é um dia que a gente tem na semana que a gente consegue realmente descansar. E eu tenho certeza que essa é a rotina cada vez mais comum da maioria de vocês aqui. E nos é cobrado cada vez mais eficiência, cada vez mais capacitação acadêmica, técnica, e você precisa investir cada vez mais em você mesmo, estudar cada vez mais, e se reciclar, e você precisa fazer inglês, e você precisa fazer uma pós, e precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. E o trabalho cada vez nos exige mais. Você precisa fazer cada vez mais coisas em um prazo cada vez mais apertado. E essa é a vida que a gente leva hoje em dia. E se a gente olhar para as Escrituras, a vida de Jesus não era diferente. A rotina de Jesus era apertadíssima. Você vai ver vários textos nos evangelhos que falam que Jesus, às vezes, e os seus discípulos, né, às vezes não tinham tempo para comer, não tinham tempo para dormir. Jesus mesmo estava dormindo, aproveitando uma viagem de barco, estava dormindo quando, mesmo durante o sono, ele teve que interromper um sono para acalmar uma tempestade. Então, a rotina de Jesus era muito apertada. E eu quero ler aqui, graças ao Fernandinho, que me falou do Desejar Todas as Nações, eu quero ler justamente um trechinho aqui do capítulo 38 do Desejar Todas as Nações. Ellen White fala assim: nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes estava ele em oração? Quão constante sua comunhão com o Pai? Repetidamente, na história de sua vida terrestre, se encontram registros como esses, abre aspas, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Outro texto: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, apesar de sua dura rotina, Jesus tinha a responsabilidade, a maior responsabilidade já depositada sobre os ombros de um ser humano. Ser humano e Deus, mas de um ser humano. Salvar toda a humanidade. Jesus tinha esse peso nas suas costas, essa grande responsabilidade. Jesus passava o dia inteiro ensinando, curando, atendendo as pessoas, e mesmo assim, ele não deixava de separar tempo para comunhão com o Pai. E é aqui que eu gostaria que nós encerrássemos os pensamentos nessa tarde. Todos nós temos uma rotina nesses dias cada vez mais apertada. Talvez uma das maiores armas do inimigo seja essa estratégia de nos colocar cada vez mais atividades. Hoje em dia, a variedade de entretenimento que você tem é tão grande. Só para citar, você já reparou que quando você está na internet, navegando, ou no Facebook, ou enfim, na internet, o tempo parece que passa rapidinho, você nem vê o tempo passar? Já reparou isso? Agora pega um livro para você ler, para ver se rende do mesmo tanto. Não é a mesma coisa. E parece que é tanta coisa para nos entreter hoje em dia que nós temos, tantas atividades, que às vezes a gente acaba fazendo coisa demais e perde o foco daquilo que é essencial. Jesus, ele sempre tinha excesso de atividades, mas ele manteve o foco naquilo que era essencial, naquilo que era primordial. Certa vez,
os irmãos de sangue de Jesus, a sua mãe, se aproximaram dele. Os irmãos de Jesus, a Bíblia cita, se aproximaram da onde Jesus estava, com uma multidão, com as pessoas ao redor, e mandaram avisar Jesus: Jesus, seus irmãos estão aqui. Mas Jesus, ele disse uma frase que parece às vezes meio como se Jesus fosse desnaturado, né, com sua família. Ele falou assim: olha, nas entrelinhas, né, eu não tenho tempo para eles agora. A minha família, os meus irmãos, são esses que estão aqui ao meu redor. Jesus estava focado naquilo que era essencial. E segundo nós acabamos de ler aqui, né, irmão White, Jesus às vezes passava a noite inteira em oração. Ele podia ter o dia todo ocupado, às vezes não ter tempo para comer, para dormir direito. Mas Jesus nunca deixava de gastar tempo com a comunhão com o Pai. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos permitir que esse Jesus nos ensine a administrar o nosso tempo. Que nós possamos encarar o tempo como o dom mais precioso que Deus nos deu. O próprio Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E você e eu, será que estamos na nossa mente, né, com essa visão clara da urgência dos dias em que nós vivemos? Que Deus possa nos abençoar, que possamos administrar bem o tempo, para que possamos, investindo no tempo aqui da maneira correta, ganharmos um tempo infinito na eternidade. Que Deus nos abençoe, é o nosso desejo de oração. Amém. Vou cantar uma música agora. E ela está em inglês, mas a tradução também está no telão. Making a list of all the good things you've done for me. Lord, there's
Vamos terminar com uma oração? Senhor Jesus, queremos, neste momento agora, entregar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Te agradecemos pelo sábado que passamos, te agradecemos porque mais uma semana se inicia. Te agradecemos pelo dom precioso de Cristo Jesus, o maior dom de todos, mas te agradecemos também pelo tempo que o Senhor concede a cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a consciência de que nós vivemos em um tempo de preparação para a volta de Jesus. Nesse mundo, diante de tantas responsabilidades que nós temos, tantas atividades, diante de uma rotina tão apertada, ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a focarmos naquilo que é essencial, naquilo que realmente importa, que não desperdicemos o nosso tempo com coisas sem valor, coisas que não nos prepararão para a eternidade, mas que possamos empregar o tempo, esse dom tão precioso que o Senhor nos concedeu, para fazermos a Tua obra aqui nessa terra, para sermos úteis a Ti e ao nosso semelhante. Abençoa, Senhor, cada jovem nessa tarde, cada pessoa aqui presente, aqueles que nos acompanham também pela internet. Que cada um de nós possa sair daqui nessa tarde com a certeza da salvação em Cristo Jesus, com a certeza do perdão dos pecados e com a certeza de que muito em breve, dentro de muito pouco tempo, estaremos vendo Jesus voltar nas nuvens do céu. Continua conosco nessa semana, são as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para finalizar aqui, só deixar o resultado da nossa gincana de hoje, da nossa dinâmica. Os homens venceram com 17 assentos, 2 a 1 para as mulheres. Vai ter o prêmiozinho da saída para todos os homens participar. Agradeço a todos que participaram. E semana que vem tem mais. Hoje tudo mudou, hein? Ô, gente, rapidinho um anúncio aqui. Semana que vem vai ter um jantar especial com a presença do Valdecir Lima, que é do grupo Vocal Play. Espero que todos estejam presentes. Então, irmão, fazer um anúncio, irmão, aqui do Progresso. Eu vou dar um anúncio rapidinho. Só sentar rapidinho. Do quarteto dele. Seu amor que me resgatou e a culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei Deus. Essa camisa vai custar um preço bem baratinho, para que cada um possa levar uma camisa dessa para casa. Espero o quarteto a gravar um CD em cima. E eu também, toda a música solo de CD. Nós vamos orar por esse quarteto. Nós vamos fazer uma programação especial e vitória. Foi Jesus quem pagou a esperança pra mim, Sexta-feira, voltando às origens para Jesus. Sábado, muitas são as pedras Jesus te ama. Domingo, foi por você também.
ore por nós. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Essa esperança brilha em mim, e a liberdade vou sentir, vou fluir. Nesse mundo de temor eu quero ver teu amor em mim. O seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade que pedi, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Sim, eu sou dele eu sou. Sim, eu sou dele eu sou. Sim, eu dele sou. Onde passa, por onde anda, vai espalhando amor.